a diferença entre seguro e plano de saúde? Como funciona a dinâmica da saúde suplementar? Você conhece os personagens envolvidos no setor de planos de saúde? A operadora de plano de saúde é obrigada a cobrir doença ou condição pré-existente. Reajuste por faixa etária pode conviver com um reajuste anual? Meu nome é Gabriel Schumann e essa é a minha nanoclass sobre planos de saúde. A saúde suplementar, o setor de planos de saúde, corresponde a um campo bastante importante, tanto do ponto de vista social quanto de suas repercussões jurídicas. Para você ter uma ideia, 1/4 da população brasileira tem planos de saúde, aproximadamente 50 milhões de pessoas. Mas quando a gente fala em planos de saúde, na realidade, estamos falando não em um único contrato, mas numa rede de complexas relações que se resumem nessa ideia planos de saúde, mas que na verdade correspondem a várias possibilidades e vários desdobramentos. Para começar, quando a gente fala em planos de saúde, normalmente nós estamos falando em plano e seguro saúde. Qual que é a diferença? No caso do plano de saúde, nós temos a cobertura da assistência à saúde feita por meio de uma empresa chamada operadora de plano de saúde. No caso do seguro, a dinâmica é de ressarcimento. O beneficiário, ou seja, o paciente ou a família dele, faz um gasto e pede a devolução de um valor. A verdade também é que, na prática, essas duas possibilidades, o pagamento pela operadora e o pagamento pelo paciente com ressarcimento, acabam se misturando. Isso talvez cause alguma confusão. Porque no plano de saúde, por vezes, o pagamento é feito apenas de modo parcial, por conta de um procedimento, de uma regra de coparticipação. Vamos imaginar que o paciente faz uma consulta, paga R$100 e a operadora vai devolver 80, regime do seguro. No caso do plano de saúde, o paciente paga R$100, a operadora adiantou para ele R$100, cada um pagou R$100, uma coparticipação de 50%. Então o paciente também fez um pagamento. Então uma primeira questão importante, plano de saúde nem sempre significa que a operadora vai custear integralmente um certo procedimento, seja um exame, um tratamento ou uma cirurgia. Quando nós falamos em plano de saúde, é também importante observar que nem sempre estamos falando de empresas que estão no mercado. Como assim? Veja, os planos de saúde, entre outras modalidades, têm uma especial chamada de autogestão. A autogestão corresponde à modalidade de plano de saúde na qual uma empresa oferece internamente uma cobertura de plano de saúde. Nesse caso, não é possível contratar no mercado, você não pode ir até lá e buscar essa contratação. É o que acontece, por exemplo, com a Petrobras ou com o Correio, que tem plano de saúde na modalidade autogestão. Ninguém vai até o Correio buscando plano de saúde, ninguém vai até o posto de gasolina buscando plano de saúde, mas essas empresas oferecem para os seus funcionários um plano de saúde. E quando a gente começa a entrar, então, nessa complexidade e perceber que eu tenho situações em que há o adiantamento de valores, outras de ressarcimento, algumas oferecidas para os funcionários, outras oferecidas no mercado, a gente lembra essa ideia inicial que eu volto a destacar. Plano de saúde é um grande gênero, uma categoria grande, dentro da qual a gente tem várias situações importantes. Uma das classificações mais importantes quando a gente fala dos planos de saúde diz respeito às modalidades de cobertura. Então a gente começou falando da diferença entre plano e seguro de saúde, os planos que são não oferecidos ao mercado, e agora a gente fala da questão das coberturas. Essa é uma questão bastante importante, até porque a maior parte das demandas judiciais, das discussões judiciais a respeito de planos de saúde, são acerca de cobertura. Os planos de saúde possibilitam diversos tipos de oferta, mas sempre pautados em 4 modelos, em 4 possibilidades, em 4 pacotes de cobertura.
O primeiro deles é o hospitalar, talvez o mais famoso, o mais fácil de lembrar. O plano de saúde hospitalar é aquele que contempla os procedimentos feitos dentro do hospital, assim como os medicamentos oncológicos que sejam de aplicação hospitalar. No caso do plano de saúde hospitalar, observe que é interessante que você tem a cobertura de uma cirurgia, uma internação, a oncologia, como eu referi, e também dos medicamentos, dos demais gastos que o paciente tem no curso de uma internação. Vamos imaginar que alguém no curso de uma internação toma um remédio de dor de cabeça. Esse medicamento estará coberto por força da legislação. Então, uma primeira possibilidade de cobertura, a hospitalar. Uma segunda possibilidade é o plano de saúde ambulatorial. O plano de saúde ambulatorial é aquele que diz respeito a consultas e exames, ou seja, não estamos mais no âmbito do hospital. Agora, um detalhe interessante. Pode ser que a pessoa vá até o hospital fazer uma consulta, e aí às vezes as pessoas se confundem. O plano de saúde ambulatorial gera cobertura de consultas e exames, mesmo que sejam feitas no ambiente hospitalar. O que importa não é saber se a pessoa foi até o hospital, e sim se um certo procedimento necessariamente precisa ser feito em hospital. É possível fazer uma consulta com um cardiologista, por exemplo, numa clínica? Sim, então a cobertura é do plano ambulatorial. Veja que o plano hospitalar, embora cubra procedimentos mais caros, não significa que ele vai necessariamente cobrir os mais baratos. Ah, mas eu quero ter consultas e internação. Então você precisa contratar um plano de saúde com cobertura ambulatorial e também hospitalar. Ah, eu quero ter um quarto só para mim se houver uma internação. Então você precisa de um plano de saúde com cobertura hospitalar e quarto privativo. Se o quarto privativo não for necessário, aí você pode ter o quarto dito coletivo, que na verdade costuma ser uma divisão entre duas pessoas. Além disso, existe o plano de saúde odontológico, com a cobertura de procedimentos de natureza odontológica, e também o plano de saúde com cobertura para obstetrícia. É interessante observar que muitas vezes pessoas do gênero masculino, homens se quiser chamar assim, têm plano de saúde com obstetrícia. Isso talvez cause um certo estranhamento, mas isso ocorre seja porque a apólice, o contrato é feito de uma maneira mais ampla, seja porque a rigor existem alguns efeitos práticos de ter a cobertura de obstetrícia. O primeiro desses efeitos é a possibilidade de incluir o recém-nascido sem a exigência de carência nos primeiros 30 dias, depois do parto, mas também uma outra consequência interessante e mais óbvia, claro, é a realização do parto. Então, um plano de obstetrícia é importante para quem pensa em ter filhos, para quem pensa nessa possibilidade de incluir o filho e também uma curiosidade em caso de adoção. Veja então que a gente conversou aqui um pouquinho sobre os tipos de plano de saúde em relação às suas coberturas: ambulatorial, hospitalar, obstetrícia e também odontológico. Os planos de saúde representam um contrato extremamente importante na prática. Como disse, 50 milhões de brasileiros têm plano de saúde. Mas quando a gente fala em plano de saúde, é preciso também observar uma outra classificação que também impacta no regime jurídico, ou seja, na maneira como o direito trata o plano de saúde. Essa outra classificação que eu queria te chamar a atenção é dos planos de saúde segundo a quem contrata, quem celebra esse contrato. Claro que do lado de quem vai custear o tratamento, a gente sempre tem uma operadora de plano de saúde, seja ela de autogestão, ou seja, aquela que não oferece no mercado, seja mais usual, as operadoras em geral. Quando você tem a operadora oferecendo a contratação, ela pode oferecer para uma pessoa física, uma pessoa como eu, como você, ou para uma pessoa jurídica, para uma empresa, por exemplo. O plano de saúde oferecido para a pessoa física, para um CPF, se você quiser dizer assim, ele é dito individual ou familiar. Veja então que o plano é familiar não porque é uma família inteira. Um plano de uma pessoa sozinha é chamado de familiar. Assim como o plano de uma família inteira pode ser chamado de individual. Individual e familiar, então, são sinônimos, são expressões que dizem a mesma coisa. De outro lado, nós temos os planos coletivos. Essa divisão é muito importante não para a questão da cobertura, que tende a ser similar, então plano de saúde
individual e coletivo tem cobertura de procedimentos, exames, assim por diante, muito similar, causa efeitos diferentes em duas projeções. A primeira delas é o reajuste e a segunda delas é a manutenção do contrato. Veja então que as regras de manutenção e de reajuste nos planos individuais, nos planos coletivos, são distintas. E como é que elas funcionam de modo muito resumido aqui? Olha só, no plano individual, desde que você pague o plano, a mensalidade do contrato, você tem direito à continuidade do contrato. No plano coletivo, não. O plano coletivo permite a extinção do contrato, nós chamamos isso de resilição, a extinção mesmo imotivada. É verdade que em recentes decisões, o Superior Tribunal de Justiça nos disse que alguns planos coletivos com um grupo muito pequeno de pessoas não podem ter essa resilição, mas esse é um tema mais controvertido. De maneira geral, nós dizemos, planos coletivos permitem a extinção do contrato, sejam eles coletivos por adesão ou coletivos empresariais. Se você se perdeu, olha só, plano individual, pessoa física, plano coletivo, pessoa jurídica, plano coletivo empresarial, aquele que é contratado por uma empresa para os seus sócios, para os seus funcionários, para os seus estagiários. O plano coletivo por adesão é aquele contratado por uma entidade de classe, Conselho Regional de Medicina, Ordem dos Advogados, por um sindicato, por um clube, por uma associação. E o regime jurídico desses contratos, como disse, muda no que diz respeito à manutenção e também reajuste. O fato de eu ter um contrato coletivo gera algumas consequências diferentes. E o fato de eu ter um plano individual, coletivo e ainda coletivo por adesão ou coletivo empresarial gera também impactos no que diz respeito à carência. Normalmente, os planos individuais têm mais proteção. Por quê? Porque a extinção do contrato não é permitida. Você só extingue um contrato individual se houver fraude ou falta de pagamento. E a falta de pagamento depois de notificado o devedor. É interessante porque normalmente quando alguém tem uma dívida em boleto, o fato de não pagar já significa que a pessoa está em atraso e já costuma autorizar a extinção do contrato. No campo securitário, na área de seguros e na área de plano de saúde, é necessário uma notificação que diga para o beneficiário, para o devedor, olha, você está devendo e você precisa regularizar o teu contrato de plano de saúde. De modo que existe uma proteção mais reforçada nos planos individuais, decorrente do artigo 13 da lei específica da Lei dos Planos de Saúde, Lei 9656 de 98. Nos planos coletivos, a regra é diferente. É mais fácil a extinção, o reajuste tem mais flexibilidade. Por outro lado, nos planos coletivos com mais de 30 pessoas, não se pode exigir carência. Então veja como é interessante observar não apenas quais são as coberturas para definir um contrato, mas a modalidade contratual, já que ela impacta naquilo que eu gosto de chamar de tripé da saúde suplementar. As pessoas costumam enxergar as questões, os problemas de saúde suplementar, sempre com aquilo que está diante delas. Um reajuste, a extinção do contrato, uma negativa de cobertura. Para mim, só faz sentido pensar os planos de saúde dentro de uma lógica de tripé, de uma relação de 3 temas: reajuste, manutenção e cobertura contratual. Eu gostaria de falar agora para você sobre os personagens da saúde suplementar. Quem são as pessoas que estão envolvidas nessa dinâmica? Temos de um lado aqueles mais famosos, né? A operadora de plano de saúde e o beneficiário. O paciente, a família dele, enfim. Mas há outros personagens envolvidos. Existem os prestadores, hospital, laboratório, clínicas, profissionais liberais como médicos, nutricionistas, psicólogos, que entram numa categoria importante, também regulamentados pela legislação e também envolvidos em conflitos. Além da operadora, além do prestador, além do beneficiário, uma figura importante, a administradora de benefícios. Essa é uma empresa que desenvolve uma atividade muito peculiar, talvez lembre um pouco a figura do corretor de seguros. A administradora intermedia uma negociação entre uma empresa interessada em contratar um plano de saúde e a operadora. Ela não defende os interesses da operadora, é uma empresa independente que presta um conjunto de serviços de apoio, que podem ser de
verificação de valores, consultoria, boletos e dessa maneira desenvolve uma atividade também relevante. Além disso, temos a ANS. Essa é uma figura muito importante. A ANS é a agência reguladora do setor. Por vezes, nós escutamos ou lemos Agência Nacional de Saúde. Não, a ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso porque a estrutura na saúde é um pouco mais complexa. Quem disse um procedimento pode ser feito no campo da medicina é o Conselho Federal de Medicina. Quem determina a autorização de um medicamento no Brasil, da comercialização de um medicamento, de um equipamento médico no Brasil, é a Anvisa, que é a Vigilância Sanitária, Agência de Vigilância Sanitária. A ANS ela não é uma agência para toda a saúde, apenas para os planos de saúde. E a ANS contribui fiscalizando, disciplinando e normatizando o setor. Esse setor tem uma regulação bastante densa, bastante complexa, em que se somam leis federais, por exemplo, a Lei dos Planos de Saúde, a mais óbvia, né? A Lei 9656 de 98, a própria lei que criou a ANS, 9961, legislações específicas que atualizam constantemente a Lei dos Planos de Saúde e um denso e complexo cipoal de legislação infralegal. No site da ANS é possível consultar diversos tipos de normas com destaque para as resoluções da ANS. Por meio de uma resolução, se cria, por exemplo, o rol de eventos e procedimentos em saúde, o famoso rol da ANS, que lista os procedimentos obrigatórios, de cobertura obrigatória pelas operadoras. É importante, então, conhecer essas figuras para que a gente perceba a complexidade do setor. A ANS tem um papel fiscalizatório interessante, mas também atua de uma maneira muito especial buscando mediação de conflitos. E aí eu destaco uma figura interessante, que é a NIP, Notificação de Intermediação. A NIP, ao buscar fazer a intermediação, busca de alguma maneira, pelo menos na ideia, no conceito, que haja uma oportunidade de uma composição amistosa entre operadora e beneficiário fora do âmbito judicial. Na prática, acaba sendo muito mais um procedimento disciplinar muitas vezes e que gera, portanto, uma sistemática sancionatória. É o que a gente chama também de processo sancionatório ou processo sancionador no âmbito da saúde suplementar. Se essa NIP ela não se resolve, ela se converte num auto de infração e aí incidem duras penalidades sobre as operadoras. Vamos pegar aqui um exemplo de um tema de grande importância e como isso pode se desdobrar. A questão da carência. A carência é uma cláusula contratual que a operadora pode inserir no contrato e que restringe no tempo uma determinada cobertura. A carência, então, não é uma regra legal, não é um dever da operadora, é um direito dela. E ela pode abdicar, por exemplo, por uma questão negocial. Ela faz uma promoção e diz, olha, nesse mês não tem carência para exames, quem quiser, venha comigo. Quando ela tem carência, quando ela impõe carência no contrato, ela deve respeitar os limites legais. Há uma regra geral de 180 dias, há uma regra específica de um dia só para procedimentos de emergência e uma regra mais peculiar de 300 dias para o parto. 300 dias justamente para que não se possa contratar já no momento em que a pessoa sabe que existe a gestação. Isso porque, dentro da lógica dos planos de saúde, é claro que o plano é voltado à atenção à saúde, a cobrir o tratamento de doenças, mas quem já está doente, pelo menos inicialmente, não deveria ter o direito de cobertura ou deveria pagar mais caro por essa cobertura. Por isso, ao lado da carência, há uma outra figura, uma espécie de uma prima da carência, que é a pré-existência. Duas figuras distintas e que se complementam. Quando falamos em carência, então, falamos um período de não cobertura. Hoje você contrata um plano de saúde e você tem um período de carência, de não cobertura. A pré-existência, ela não é genérica, ela é específica. Ela diz respeito a um quadro de saúde que cumpre dois requisitos. O primeiro deles, mais óbvio, é que a pessoa já tenha. Então a pessoa ingressou no plano de saúde com uma cardiopatia, uma doença do coração. Para aquela doença existe uma pré-existência, uma não cobertura, atenção, por 2 anos. Isso não é carência, isso é pré-existência.
Acontece que, para que haja a pré-existência, além do requisito de pré-existir, existir antes da contratação, é preciso que o beneficiário desconheça este quadro. Se ele conhece o quadro, ele vai comunicar à operadora e a operadora pode exigir a pré-existência. Pode não cobrir ou pode cobrar um valor mais caro por esse quadro já existente. Se o beneficiário desconhece uma determinada doença que tem, ele pode contratar o plano de saúde, uma espécie de um critério de boa-fé com o ônus da operadora de comprovar uma eventual má-fé do beneficiário. Só abrindo um rápido parênteses, em caso de má-fé, fraude, é possível a extinção do contrato. Então, muito cuidado no preenchimento das informações de saúde. Quando falamos em carência, um período geral, amplo de não cobertura. Quando falamos em pré-existência, falamos em procedimentos específicos relacionados a uma situação específica que não tem cobertura. Vou pensar aqui no meu caso, sou míope. Então, eu não posso ingressar num contrato novo de plano de saúde e imediatamente fazer uma cirurgia de redução de miopia. No entanto, eu posso, por exemplo, ir ao oftalmologista. Por que essa diferença? Porque a redução da miopia, a cirurgia, ela está associada necessariamente à doença. Diferente é o que acontece em relação a uma consulta com o oftalmologista, que todos fazemos, independente de termos ou não uma certa doença nos olhos. A carência, então, tem esse sentido. Mas é importante saber que a carência, por vezes, é dispensada. A primeira hipótese eu já referi. É a situação em que alguém ingressa num plano de saúde e a operadora, por uma razão comercial, dispensou a carência. Mas há outras hipóteses importantes. Vamos a elas. A carência é dispensada quando é exercida a chamada portabilidade de carências. Atenção, se você for fazer a portabilidade, não cancele o plano anterior. Pelo contrário, você precisa ter o plano vigente para mudar para um novo contrato. Além da portabilidade, submetida a um regramento específico, é possível a dispensa de carência nos contratos coletivos. Por exemplo, num contrato coletivo empresarial, aquele em benefício aos funcionários, por exemplo, de uma empresa, existe a dispensa de carência quando são atingidas dois requisitos, cumpridas duas regras. A primeira, ter 30 pessoas no contrato. E a segunda, a pessoa ingressar em 30 dias da celebração. Cumpridas essas duas regras, a dispensa de carência. Veja então que a carência ela nem sempre está presente e é necessário muito cuidado para verificar. Além disso, cuidado, como já dissemos, carência e pré-existência são diferentes. A carência diz respeito a uma não cobertura geral por previsão contratual, ao passo que a pré-existência diz respeito a uma não cobertura específica por uma doença que já está lá, que já pré-existe. A jurisprudência tem entendido muitas vezes que, em caso de emergência, são flexibilizadas as regras relativas à carência e, portanto, a cobertura é devida. No entanto, por força de normas específicas do setor, essa cobertura de emergência costuma ser muito limitada, já que, como se disse, a carência é uma cláusula legítima e que, ademais, consta da própria legislação, que fixa na Lei dos Planos de Saúde as regras pertinentes à sua duração. Um outro aspecto importante quando se fala de planos de saúde, talvez um dos mais controvertidos, é o tema do reajuste. Para a operadora, sempre há uma reclamação de que o reajuste é muito alto. Do lado da empresa, por outro lado, existe sempre uma reclamação de que os custos são muito elevados. E essa tensão se apresenta de modo muito intenso. Para que se melhor compreenda o reajuste, o primeiro cuidado importante, o primeiro cuidado a se tomar, diz respeito a observar as modalidades, os tipos de reajuste. O primeiro deles, nós podemos chamar de reajuste anual. Tal como no contrato de aluguel, na mensalidade de uma escola, existe um reajuste que é feito ano após ano, no aniversário do contrato. Acontece que este reajuste se subordina a regras diferentes de acordo com o tipo de contrato. Por isso que falamos antes a respeito das modalidades contratuais. No plano individual ou familiar, o reajuste é disciplinado pelo índice da ANS,
Há uma fórmula específica para calcular um percentual de reajuste. Na verdade, um teto de reajuste, já que as operadoras podem cobrar menos se entenderem que comercialmente é interessante. Pelo que se observa no mercado, normalmente as operadoras cobram o teto, mas algumas de menor porte, por uma questão negocial, cobram um pouco menos. Esse índice não reflete a inflação, pelo menos não a inflação que nós estamos acostumados, um índice, por exemplo, como o IPCA. Por quê? Porque a inflação da saúde suplementar, dos planos de saúde, é muito maior. A ANS, então, tem uma fórmula complexa para fazer esse cálculo, que se pauta nas despesas que existem específicas do setor, e ela divulga o índice da ANS. Atenção mais uma vez, esse índice só vale para planos individuais. Para que você tenha uma ideia melhor disso, isso significa 1 em cada 5 contratos apenas, 20% dos planos de saúde são individuais. E nem estou entrando no mérito específico aqui dos planos dito antigos, ou seja, os planos anteriores à lei dos planos de saúde, que não obedecem esse índice, e sim aquele contratado ou acordado muitas vezes em ações coletivas, ações civis públicas, termos de ajustamento de conduta. Planos individuais, reajuste anual divulgado pela ANS. No plano coletivo, que é aquele que beneficia a maior parte dos brasileiros, não importa esse índice. O índice dos planos coletivos é diferente. 75% dos contratos de plano de saúde são coletivos. E o índice da ANS não os atinge, nem prejudica, nem beneficia. Nos planos coletivos, o reajuste anual se dá por um índice fixado em contrato, que pode ser um índice inflacionário, como os mais conhecidos, mas que normalmente é baseado nos custos do setor e, portanto, no índice de inflação da saúde, diferente daquele índice da ANS. Essa dinâmica é reconhecida pelo judiciário e segue as normas do próprio setor. Então, há um primeiro reajuste anual nos planos individuais, nos planos coletivos. Além desse reajuste anual, existem outros reajustes. Um dos reajustes importantes se verifica justamente na adaptação do contrato. Você tem um contrato não submetido à lei dos planos de saúde e vai adaptar, é possível reajustar a mensalidade em até 20,59%. Então temos aí uma regra específica de reajuste. Além do reajuste anual, reajuste por adaptação. Mas mais importante do que esse, mais polêmico, porque muita gente não consegue compreender essa dinâmica, é o reajuste por sinistralidade. Por que o reajuste por sinistralidade gera mais polêmica, ou melhor, mais dúvida, para ser mais preciso? Isso acontece porque essa é uma dinâmica específica do setor de saúde suplementar, mais uma vez, com uma dinâmica já reconhecida pelos tribunais, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça. O que é reajuste por sinistralidade e como ele funciona? Em média, nos planos de saúde, para cada R$ 100 gastos, 85 são devolvidos pela operadora em gastos de saúde. Essa taxa, essa diferença entre o que entra e o que sai, é chamada de taxa de sinistralidade, que é observada no campo securitário de modo geral, seja num seguro de automóvel e assim por diante. Essa relação ela é fixada em contrato. Então, se num determinado ano, em um contrato, houve um ingresso de R$10.000 em valor de mensalidades num plano coletivo, e a operadora fixou em 80% a taxa de sinistralidade, isso significa que essa operadora tem uma expectativa de gastar até R$8.000 em despesas. Se ela gastar até R$8.000, o reajuste por sinistralidade não vai acontecer. Se ela gastar mais de R$8.000, ela vai reajustar o valor da mensalidade não só pelo reajuste anual, mas ela vai observar um índice que seja suficiente para reequilibrar no ano seguinte o custo em relação à entrada de valores, a receita que a empresa tem. Essa relação receita-despesa, portanto, norteia um reajuste específico dos planos coletivos, sejam aqueles chamados coletivos por adesão, sejam os coletivos empresariais. Isso gera muita dúvida porque é uma dinâmica específica da saúde suplementar e, portanto, causa um certo espanto quando alguém tem um reajuste anual e o reajuste por sinistralidade. Esse reajuste por sinistralidade, atenção bem ao que eu vou dizer agora, não tem limite de percentual.
O reajuste por sinistralidade não tem limite de percentual. Se um plano de saúde está muito desequilibrado, aumentos de 30%, 40%, 100%, 200% são admitidos pelo judiciário para que a relação entre receita e despesa no plano coletivo seja reequilibrada. No plano individual, nos planos familiares ou individuais, pode até acontecer da operadora gastar muito mais com uma família ou com uma pessoa do que ela recebe. No plano coletivo, isso pode acontecer num período de 12 meses, mas no ano seguinte, no período seguinte, a operadora pode reequilibrar e certamente fará esse reequilíbrio. No âmbito do judiciário, é necessária a comprovação do motivo desse reequilíbrio, mas, como disse, ele é admitido sem limite de percentual. Mas há mais uma modalidade importante de reajuste, que é o reajuste por faixa etária. Esse reajuste é disciplinado por uma série de resoluções, a mais recente, a Resolução 63 da ANS. Essa resolução veio mais ou menos junto com o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, no seu artigo 15, parágrafo 3º, fixou uma regra que diz assim: você não pode, num plano de saúde, ter discriminação das pessoas idosas. Essa regra inicialmente foi interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça com o seguinte sentido, com a seguinte interpretação. Ora, se eu não posso discriminar, até os 60 anos eu posso ter aumento por faixa etária, depois não. Posteriormente, entre os anos 2015 e 2017, o STJ mudou o seu entendimento. O STJ passou a dizer: é possível reajuste desde que ele não seja discriminatório. E aí então passou-se a observar justamente as resoluções da ANS que falam de critérios de faixa etária. De acordo com a data da contratação, se aplica uma resolução diferente. Nós vamos citar uma delas para dar um exemplo. A Resolução 63, ela cita critérios para que um reajuste por faixa etária seja adequado. Esses critérios foram reiteradamente afirmados como corretos, ou se quiser, legais pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, observados os critérios da resolução, não é o percentual em número absoluto, 10, 15, 20, 40%, que determina uma abusividade. Para o beneficiário, para quem está com uma pessoa doente e está se deparando com um aumento do plano de saúde, para quem precisa pagar o aumento do plano de saúde, isso muitas vezes é dramático e complexo de entender. Mas a verdade é que se somam diferentes modalidades de reajuste, anual, faixa etária e sinistralidade, e que podem, atenção, incidir inclusive ao longo do mesmo ano. Um reajuste anual acontece no aniversário do contrato, na data de celebração do contrato, como disse, igual a um contrato de aluguel, enquanto o reajuste por faixa etária, claro, no aniversário da pessoa. Veja que eu falei reajuste por faixa etária e não por idade. Isso porque não se permite mudar todos os anos a mensalidade baseado na idade. É por faixa etária, existem faixas em que é possível esse reajuste. Então, entre a faixa, por exemplo, de 0 e 18 anos, nós temos uma primeira faixa, depois uma faixa de 19 e uma idade seguinte. E aí nós temos um conjunto de regras que devem ser observadas em relação a essas faixas etárias. Uma delas diz respeito a esse próprio limite, de quais são as faixas, e outra delas, muito interessante, diz respeito à necessidade de observar um certo equilíbrio entre a primeira e a quarta faixa, e a quarta e a sétima faixa. Então, sob o ponto de vista atuarial, de uma certa complexidade de cálculo, é que se define se um reajuste é adequado ou não. Para quem está, como disse, sofrendo o reajuste, é muitas vezes revoltante, mas há uma dinâmica complexa que sustenta um setor em que os índices de aumento de custo são muito peculiares e muito específicos, tentando aqui expor a lógica e os argumentos tanto do beneficiário quanto da operadora de plano de saúde. É interessante observar que nos planos de saúde chamados ambulatoriais, além das consultas, é de cobertura obrigatória os exames de diagnóstico e também os chamados medicamentos antineoplásicos orais de uso domiciliar. O medicamento usado para tratamento, sobretudo de câncer, quando for ingerido, uso oral, e quando for domiciliar. Então, aquilo que é necessário o hospital para administrar, ou seja, que o paciente tem que ir até o hospital para poder, por exemplo, receber uma injeção de um tratamento,
não tem cobertura no plano de saúde modalidade ambulatorial. Espero que para você tenha sido útil essa NanoClass e continue acompanhando as nossas discussões.